A gente sabe quais são os motivos que levaram o presidente Davi Alcolumbre a devolver aquela MP. Ele escreveu assim no Twitter, olha só. Cabe a mim, como presidente do Congresso Nacional, não deixar tramitar as proposições que violem a Constituição Federal. O Parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e no avanço da ciência. Olha só, tem uma coisa que todo mundo que é parlamentar sabe e muita gente que não é também sabe. Você já deve ter ouvido falar da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o órgão do Congresso, das Assembleias, das Câmaras de Vereadores. É o órgão que analisa a constitucionalidade, a juridicidade, a legalidade dos projetos que são submetidos às casas parlamentares como um todo, às casas legislativas. Não é o presidente que decide se uma coisa é constitucional ou não. Ele não pode pegar uma lei, uma medida provisória, uma emenda constitucional, dizer se é constitucional ou não e devolver. Ele não tem poder para isso. Ele foi uma de João sem braço para ver se colava. E colou. Quando a gente entra numa guerra, a gente tem que estar disposto a fazer algumas coisas no começo. O presidente da República entrou numa guerra, só que ele cometeu alguns erros. Alguns foram apontados pelo próprio Olavo de Carvalho. Falou, primeiro tu tem que desarmar os teus inimigos. Tu tem que botar gente para dentro de confiança, não necessariamente técnicos. Tem que botar guerreiros. E a gente sabe que hoje o presidente está cercado de gente que não gosta dele, que está ali para ganhar um cargo, ganhar dinheiro ou está perto do poder. Isso traz uma série de implicações, isso traz uma série de problemas que a gente está enfrentando hoje. O presidente ele precisa tomar uma medida e os seus técnicos, os seus conselheiros não dão essas informações para ele. Ele é um só, ele precisa de ajuda. E eu quero dar um exemplo aqui. Um exemplo que foi o que aconteceu com a medida provisória 979, que o presidente havia editado com o objetivo de nomear os reitores das universidades nesse momento de pandemia. E o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pegou e devolveu essa MP. E ele disse que era inconstitucional, que ele não podia deixar tramitar. Isso só aconteceu 4 vezes na história do país. E pior, não podia ter acontecido nenhuma. E aí eu fico pensando aqui, por que o Mendonça, ministro da Justiça do Bolsonaro, não avisou para o Bolsonaro que ele não podia deixar isso acontecer? Eu quero dar um exemplo de como eu acredito que deveria ser o comportamento do Poder Executivo diante de algumas afrontas como essa. Primeiro, regra, ordem legal não se cumpre. Ordem inconstitucional não se cumpre. Ordem abusiva não se cumpre. E eu quero mostrar que isso aqui é um excelente caso para colocar os pingos nos is. O artigo 62 da Constituição Federal dá poder ao presidente de editar medidas provisórias, se for urgente, relevante, e exige uma coisa do presidente, que ele comunique imediatamente ao Congresso Nacional. E isso ele fez. Bolsonaro editou a medida provisória, e comunicou ao Congresso Nacional, cujo presidente é o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre recebeu aquela medida provisória e ele só tinha uma alternativa para fazer. Tá? É aquilo que a gente chama de ato vinculado, quer dizer, ele não tem margem para poder jogar para lá ou para cá, ele só pode fazer uma coisa. Por que ele só pode fazer uma coisa? Porque a resolução número 1 de 2002, tá, do Congresso Nacional diz que recebida a medida provisória, o presidente deve em 48 horas, veja bem, 48 horas, nomear uma comissão mista para apreciar aquela medida provisória. Ele não podia fazer mais nada. Tem que nomear uma comissão mista, não existe outra alternativa. Mas ele pegou e devolveu para o presidente. O poder público, ele é adstrito à legalidade, assim como nós, pessoas individuais. Só que a legalidade para o poder público, ela é diferente da legalidade para as pessoas. As pessoas podem fazer tudo que não for proibido. Já o poder público só pode fazer aquilo que seja expressamente permitido. E no caso do recebimento de uma medida provisória pelo presidente do Congresso, a única coisa que ele podia fazer é nomear em 48 horas uma comissão mista para apreciar.
E ele não fez isso. Ele devolveu para o presidente. E o presidente revogou a medida provisória. Eu acredito que as pessoas ao redor do presidente deveriam ter alertado ele que ele não deveria ter revogado essa medida provisória e, pelo contrário, deveria ter tratado ela como valendo normalmente, porque ela estava valendo. Porque se o presidente do Senado não podia devolver, ele cometeria um ato de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, ela fala lá no seu artigo 11, no inciso 2, que se a pessoa deixa de cumprir um ato de ofício, isso é caso de improbidade administrativa contra os princípios da administração. Quer dizer que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, deixando de nomear uma comissão mista, que está escrita na resolução que ele só podia fazer isso, ao devolver, ele estava deixando de nomear essa comissão mista. Deixava de cumprir um ato de ofício. Incorria naquilo que seria uma improbidade administrativa. Mas não. Antes das 48 horas transcorrerem, o presidente revogou essa medida provisória, porque foi mal orientado pelas pessoas que estão ao redor dele. Por quê? Porque elas não se importam com o presidente, não se importam com o motivo delas estarem lá, que é servir o povo brasileiro. O presidente quer servir, mas está mal orientado. Aí eu pergunto, cadê o AGU? Cadê o ministro da Justiça que não orientaram o presidente da forma adequada? O que eu sugiro que deveria ter feito, inclusive pode ser feito novamente, é uma reedição dessa MP. Porque uma MP só não pode ser reeditada se ela foi rejeitada naquele mesmo exercício, naquele mesmo ano. Se fosse rejeitada uma medida provisória, ela não poderia ser reeditada no mesmo teor naquele ano. Só que ela não foi rejeitada. Ela foi revogada, antes mesmo de ser apreciada pelo Congresso. Então nada impede que o presidente refaça essa medida provisória. E outra coisa, já fica avisado o presidente do Senado que não devolva novamente, porque senão ele vai estar incorrendo em improbidade administrativa, o que pode levar a uma série de repercussões. Inclusive, se ele tentar devolver, o presidente pode agir como se nada tivesse acontecido. Nomear os reitores das universidades como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque quando alguém faz um ato que não está previsto em lei, porque o poder público só pode fazer aquilo que está previsto em lei, esse ato, ele é um ato nulo. E ato nulo é um ato que não pode ser cumprido pela autoridade que está recebendo essa determinação. Você considera ele como um ato sem eficácia, sem validade. E é esse ato do presidente Davi Alcolumbre foi um ato nulo, porque não existe essa previsão de atribuições dentro das resoluções do Senado Federal. Até mesmo os alunos dos primeiros períodos da Faculdade de Direito sabem que existe uma coisa, apenas uma, que não sofre deliberação, que não é objeto de deliberação. São as emendas constitucionais tendentes a abolir cláusulas pétreas. Isso está escrito lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E olhem aqui, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Pelo amor de Deus, escolha de reitor não está nessa lista, né? Então isso aqui tem que ir para a CCJ e, no caso de uma medida provisória, tem que ir para a comissão mista, que deveria ser indicada pelo presidente do Senado em até 48 horas, coisa que ele não fez. Em outras palavras, o Davi Alcolumbre deu um migué para cima do governo e o governo caiu nesse migué, porque o presidente foi mal aconselhado. Mais uma vez eu lembro o professor Olavo de Carvalho, coloque pessoas fiéis dentro do governo, pessoas que querem bem ao governo e querem bem ao povo brasileiro, e não um monte de técnico que fica com medo de tomar as atitudes devidas. E aí eu preciso mais uma vez falar algumas coisas que eu costumo dizer. Ordem ilegal não se cumpre. Ordem inconstitucional não se cumpre. Ordem abusiva, por ser ilegal, também não se cumpre. E é assim que a gente tem que começar a lidar com o status quo, com o establishment. O status quo. As pessoas que dominam o poder há muito tempo vão fazer de tudo para evitar que a gente conserte as coisas.
e vão meter esses migués. Vão dar ordens ilegais, como o Supremo tem feito, e vão prender pessoas que não merecem ser presas. Isso eles vão fazer. E esse jogo de mexer com os detalhes da lei, eles fazem muito bem. A gente também tem que saber jogar não só esse jogo, como também jogar através de meios não ortodoxos. Precisamos sair desse quadrado. Porque nesse quadrado, eles já estão jogando há décadas. E a gente tem que não só enfrentá-los, mas como enfrentá-los com coragem e inteligência ao mesmo tempo.